Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia, Fazendo Amigos para Deus, e chegamos ao estudo de número 8, Ministrando como Jesus. Esta lição, ela é muito fácil de ser compreendida, fácil de ser explicada, fácil de ser estudada. Todavia, muito difícil de ser praticada. É um ensino difícil de ser vivido. Então esse é o desafio da lição desta semana e também deste trimestre. A lição ela traz temas teóricos, às vezes difíceis de compreender e às vezes tais temas fáceis de compreender, mas difíceis de viver e de praticar. E assim é a educação do cristão. Parte teórica, mas também não podemos esquecer da prática. Antes de entrar propriamente no estudo da lição, uma pessoa me perguntou quais são os livros que eu tenho aqui na prateleira. Eu gostaria de mostrar aqui. Esse é o Novo Testamento grego, 4ª edição revisada. Ele tem um aparato crítico para mostrar qual variante textual foi retirada de qual manuscrito. Então, o Novo Testamento ele é uma colcha de retalhos, feito a partir de vários manuscritos, códices, papiros antigos, né? Então, esse livro, ele me diz aqui, nas notas de rodapé, olha, esse trechinho veio de tal manuscrito, esse aqui do outro códice, e ele então forma o texto do Novo Testamento, que é utilizado para se traduzir as Bíblias, aí para o português, inglês, espanhol, e por aí vai, ok? É o texto de Nestlé Aland, desse livro aqui. Aqui eu tenho o Cristianismo através dos séculos. O autor é Earl Cairns. E é um livro muito interessante, cheio de esquemas, muito didático, ok? Por fim, temos aqui também Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Uma obra que ele explica aí as palavras em hebraico e aramaico, né? Mostra como elas são utilizadas e os seus diversos sentidos na Bíblia. Tudo bem? Vamos entrar no estudo da nossa lição, parte de sábado. Jesus se importava com as pessoas. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Por que só o método de Cristo? Porque ele se importava com as pessoas. Veja aqui, ó, o testemunho de uma vida semelhante à de Cristo, comprometida em servir os outros, é uma evidência das palavras que falamos e dá credibilidade ao nosso testemunho. Enquanto você não utilizar os métodos de Cristo de se importar com os outros, o nosso testemunho não terá credibilidade. Haverá aquela impressão de que igreja é apenas para tirar dinheiro das pessoas, de que a igreja ou que os membros não se importam com as pessoas. Veja isso aqui, ó. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Então, depois de se aproximar, granjear a confiança e de revelar o seu caráter, então ele dizia, segue-me. Nós devemos fazer da mesma maneira. A atitude de Jesus em relação às pessoas. Parte de domingo. Jesus sempre procurava o bem dos outros. E qual é o contraste que é feito com os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus e saduceus procuravam evitar as pessoas. Tiago, mas por que eles procuravam evitar as pessoas? Como é que funcionava isso? Nós temos que entender que o judaísmo, a lei de Moisés, ela foi corrompida. Corrompida em qual sentido? Na interpretação. Moisés deu determinados princípios, deu normas, juízos para que o povo pudesse viver bem, para que os pobres jamais fossem esquecidos, para que aquele que cometeu um ato infeliz na vida pudesse ir para uma cidade de refúgio, para que houvesse dignidade no meio do povo.
mas eles perderam de vista a finalidade destas normas e acrescentaram outras tantas normas, normas de natureza cerimonial e normas exteriores, que davam a aparência de que a pessoa realmente era consagrada, era comprometida. Tiago, como assim? Vocês lembram lá que Moisés disse que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor? Estas palavras que hoje te ordeno estarão diante de ti, né? Você colocará isso diante da sua testa, na sua mão direita, você vai repetir essas palavras para os seus filhos, né? Então o que eles fizeram? Eles criaram os filactérios, que é uma caixinha do tamanho de uma caixinha de fósforo, e eles pegavam um texto da Bíblia, copiavam num pedaço de papel, enrolavam, colocavam na caixinha e amarravam a caixinha na testa. Agora eu estou cumprindo o que Moisés disse, que a palavra de Deus está diante da minha testa. Ou amarrava aqui no braço direito, a palavra de Deus está na minha mão direita. Era essa a intenção de Moisés? Não. Mas com o passar dos séculos, eles foram se corrompendo para esse tipo de cerimonialismo e davam a impressão que guardavam a lei, mas eles não guardavam a lei. Eles guardavam esses aspectos exteriores, às vezes ordenados pela lei, mas na grande parte inventados e acrescentados depois pela tradição. Por exemplo, os mandamentos sobre não poder cuspir no sábado e as questões sobre a purificação dos banhos e várias outras, né, e vários outros rituais. Havia muitas piscinas, mikvê, onde as pessoas entravam por um lado, né, tomavam um banho e depois saíam por outro, lavavam as suas vestes para comparecer ali perante o templo. E muitos se lavavam no tanque de Siloé e tinham que subir uma longa estrada até chegarem ao templo. Imagine se alguém encostasse em uma pessoa impura, puxa, vou ter que descer lá novamente no tanque, tomar outro banho e me lavar. Então, por causa de toda uma questão ritualística e cerimonial, os líderes judaicos evitavam os pobres, os sofredores, as prostitutas, que possivelmente não estavam purificados. Então, se ele encostasse, ele ia se contaminar, ia ter que descer lá embaixo, lavar a roupa de novo, tomar outro banho para poder voltar para o templo, né? Se encostasse uma mulher que estivesse nos dias da sua menstruação, a lei de Moisés tinha determinados regramentos ali. Então, havia toda um sistema de normas que eu digo, em grande parte acrescentado, não por Deus, mas pela tradição dos homens, que fizeram a coisa ficar tão rígida que eles não mais se misturavam com as pessoas que mais precisavam. E Jesus veio romper tudo isso. Jesus andava com as prostitutas e os publicanos, com os excluídos do povo. E aí Jesus diz o seguinte, ó, Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não tem como. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, naquela época, quando o sal ia se estragando, ele era acumulado no templo, pela administração do templo. E quando vinha o frio, aquelas pedras em volta do templo, elas ficavam escorregadias, havia neve. Então, como é costume nos países onde há neve, você jogar sal nas estradas para derreter o gelo e para que ficar mais firme, não ficar o piso não ficar escorregadio para as pessoas passarem. Então, esse sal que perdia o seu valor, ele era acumulado, guardado, e na época do inverno ele era jogado ali nas ruas de Jerusalém para ser pisado pelos homens. Então o sal serve para quê? Para dar sabor na comida. Se ele perdeu para dar sabor na comida, não adianta, não serve para nada. Imagine uma geladeira na sua casa. Ela serve para resfriar os alimentos. Se essa geladeira estraga, queima o motor, perde o gás, você vai fazer o que com essa geladeira? Algumas pessoas ainda utilizam como estante quando estão numa situação de bastante dificuldade financeira, mas a geladeira que não esfria não serve para nada, você vai jogar fora. O fogão que não esquenta a comida não serve para nada, talvez é para guardar alguma coisa ali, né, no forno, mas o cristão ele tem um objetivo, uma finalidade. Se o cristão não cumpre essa finalidade, para que o cristão serve? Não serve para mais nada. E aqui na pergunta 1, Jesus, depois de fazer essa ilustração do sal, ele faz a ilustração da luz. Vós sois o quê? A luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Então, vocês são a luz do mundo. E naquela época, as cidades que ficavam em cima das montanhas faziam sinais de fogo, de luz, para transmitir recados. E não tem como você esconder um farol que está ali em uma cidade portuária para iluminar os navios. Aí Jesus compara, vocês são a luz do mundo. Tiago, que estranho, ele diz que nós somos a luz do mundo, porque lá em 1 João não, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Essa luz seria Jesus. E agora, em João capítulo 12, 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, porque ele vai iluminar o caminho. Então, Jesus é a luz do mundo? Sim. E nós somos a luz do mundo como? Ao refletirmos a luz de Cristo sobre as outras pessoas. O texto está lá em Filipenses 2,15. Para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E como você vai fazer isso? Verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Isso aqui é algo que eu estou aprendendo, meus queridos amados. Na vida nós temos partes ruins no trabalho, nós temos dificuldades no casamento, nós temos inúmeras coisas para reclamar. Mas quando os homens dos dias de Jesus estavam reclamando, Jesus cantava um hino, Jesus recitava um salmo, Jesus procurava tirar a mente dos homens da murmuração e da contenda, para que nós nos tornemos o quê? Irrepreensíveis, como José foi irrepreensível, como Daniel é retratado de maneira irrepreensível nas Escrituras, como Jesus o foi. Olha, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. As pessoas falam, hoje o mundo está mal, está difícil, né, para a juventude, mas a juventude deve ser a luz do mundo, como? Ao refletir a luz de Cristo sobre as pessoas, ela vai brilhar de maneira irrepreensível, inculpável, e ela vai resplandecer como astros no mundo, no meio de toda essa maldade, e nós vamos guiar as pessoas ao pé de Cristo. Essa aqui é a parte teórica do dia de domingo. Como devemos entender a ideia de separação do mundo e a ideia de evitá-lo? Olha, eu tenho de alcançar as pessoas, mas eu também não posso me contaminar com o mundo. Como é que é isso? Nós devemos importar com as pessoas, com as suas necessidades e não participar com elas dos seus prazeres. Jesus ele se importava com as prostitutas, mas Jesus não participava da vida noturna das prostitutas. Você pode se importar com pessoas que estão entregues aos vícios, a outras tantas dificuldades, mas você não vai participar dos prazeres com ela. Você tem muito bem definido o que é ao chegar perto daquela pessoa. Você veio para ser uma luz, para ajudá-la, para elevá-la, para abençoá-la. É isso. Somos do mundo, estamos no mundo, ok? Mas nós não participamos das coisas e dos prazeres do mundo, pois sabemos, como Abraão, que há uma pátria nos esperando, a cidade que possui fundamento. Somos forasteiros aqui, somos embaixadores de uma terra distante. Esta não é a nossa pátria, não é o nosso lar. Não se apegue, irmão, vai tudo ser queimado. Em pouco tempo, tudo isso vai acabar. E você, o que tens preparado em depósito, para quem será? Segunda-feira. Como Jesus tratava as pessoas. E aqui, Mateus 8, 5 a 10 e Marcos 12, 34, nos contam a história do centurião romano e de um escriba judeu. O centurião romano diz que um dos seus servos estava com problemas de saúde, e Jesus falou, tudo bem, onde que você mora? Ele falou, Senhor, não, o Senhor tem tanto poder, é só o Senhor falar. Vai ser assim e vai acontecer, não precisa chegar lá. E o que Jesus falou? Olha, seja feito conforme a tua fé. Em Israel, não há pessoas com essa mesma fé. Muitos se assentarão, né? Muitos gostariam de se assentar com Abraão, Isaque e Jacó na mesa quando o reino dos céus vier. Mas muitos estrangeiros vão vir tomar o lugar do povo escolhido de Deus. Foi mais ou menos isso que Jesus falou. Depois, o escriba judeu, Jesus respondeu para ele, não está longe de ti o reino dos céus. Então,
Jesus tinha a capacidade de realçar o melhor das pessoas. Busque o que há de bom nas pessoas ao seu redor e permita que elas saibam o que você as aprecie. Meu querido amigo, a regra do mundo hoje é falar mal das pessoas. Quando a pessoa se ausenta, nós passamos a falar, fulano de tal, né? Mas ele tem isso e aquilo, e aí você começa a falar mal. A pessoa sai do grupo de WhatsApp, né? Aí os outros começam a falar, saiu aqui por causa disso e disso. Queridos amados, vamos romper esse ciclo de falar mal, de julgar. Fulano de tal é assim mesmo, para ele não tem jeito. Queridos irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, todas as pessoas receberam punição de Deus pela maneira como julgavam. Davi, quando falou para o profeta Natã, este homem deve ser morto. E aí Natã falou, tu és o homem. Acabe, quando disse ao servo que havia perdido um soldado, né? Ele falou, olha, você agora deve responder pela vida do homem, que você deveria segurar. E aí o profeta tira a máscara e fala, na mesma maneira como você me julgou, essas palavras vão recair sobre você. Cada dia eu tenho mais medo de pronunciar algo contra outra pessoa, né? Julgando as suas intenções, seus pensamentos, o seu caráter, porque nós podemos estar pronunciando uma sentença que Deus vai utilizar para nós mesmos. Esse é o seu padrão de justiça? Você está satisfeito assim, tanto que você o aplica aos outros? Então, para ser justo, eu vou aplicar esse mesmo padrão a você. Pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás absolvido ou condenado. Agora, procure ver o que há de melhor nos outros, fale apenas o que é verdadeiro, o que é gentil e o que é amável, deixando os defeitos e as escaramuças para depois. Ore a Deus pelas pessoas, nós precisamos aprender isso. Compare Isaías 42, Colossenses e Efésios. Aqui diz que Jesus não colocará mais fardos em cima de quem já estava carregando peso. Ele não quebrará a cana rachada. A cana já está rachada, aí você vai lá e quebra. O cachorro já está morto e você vai lá e chuta. É muito fácil falar do bêbado, né? Tá alcoólatra, já está ali, você fala, olha, não faz isso, não faz aquilo. Mas tente compreender a visão de mundo da pessoa. Você tem princípios, muitos princípios de organização, de lar, de família. Você nasceu talvez em um lar abençoado, mas quantas pessoas não conheceram o pai, a mãe abandonou, foi criado por um tio, por um avô, não teve carinho, não teve dinheiro e está lutando aqui na vida, tateando para conseguir encontrar um sentido, quanto essa pessoa não sofreu, está com depressão. Então precisamos tentar compreender as pessoas através das lentes do seu mundo. Nós não vamos rebaixar o padrão do Evangelho, mas nós vamos até ele para dar a mão, como Jesus, que era Deus, desceu até a humanidade para nos dar a mão e para nos mostrar uma pátria melhor. Portai-vos com sabedoria, o que diz em Colossenses 4, 5. Aproveitai as oportunidades de falar de Cristo para as outras pessoas. Terça-feira, o método de curar de Jesus, parte 1. Jesus ministrava as necessidades perceptíveis das pessoas para que pudesse, por fim, atender às suas necessidades mais profundas. Então, ele chegou lá para a mulher do poço e procurou falar das necessidades mais básicas. Tirar água para beber, você não precisa virar o poço. E a partir daquele diálogo, ele vai e acerta o coração dela nas suas necessidades mais profundas. Olha, você já foi casado 5 vezes e a pessoa que você tem não é o seu marido. E você está procurando por algo, você não tem paz, você não está saciada, você não se conforma, você tem um vazio dentro de você. Então, a maior carência do ser humano é a de um relacionamento pessoal com Deus, a percepção de que a sua vida tem uma importância eterna. E aqui a lição nos conta a história da mulher com o fluxo de sangue e a história do paralítico, Mateus 9 e Marcos 5. O paralítico que é levado até Jesus estava deprimido, angustiado, porque os seus pecados o oprimiam, a culpa o esmagava. E Jesus sabia que a sua maior necessidade era espiritual. Então Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E as pessoas falam assim, mas como assim os teus pecados estão perdoados? Jesus entendeu que a necessidade maior daquele homem era encontrar a paz com Deus e não a cura física. E Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu também vou curar ele. Levanta-te e anda. Com a mulher que estava há 14 anos
com um fluxo hemorrágico, não podia participar da vida religiosa, ela estava excluída. Ela estava sempre na condição impura cerimonialmente. Então, ela devia ter uma aparência débil, ela não podia viajar, não podia talvez fazer muitas coisas que o seu estado não permitia. E ela gastou anos da sua vida procurando a cura e não conseguiu. Enquanto então ela ouve falar de Jesus, ela junta as últimas forças que ela tinha para atravessar a multidão e ela ia perder Jesus de vista. Ela estende a mão e consegue encostar só na roupa. Mas Jesus nota que não foi um toque de um esbarrão, foi um toque da fé, um toque de alguém que estava desejoso por conhecer a verdade, alguém que queria encontrar a paz de espírito, e Jesus nota que de mim sai o poder. Não foi o toque do encontro do dia a dia, você vai na igreja e acaba tocando em Jesus, você vê Jesus, ouve falar de Jesus, canta de Jesus, é um toque comum. Não, aquele era o toque que ela sabia que se ela tivesse um contato com Jesus, a vida dela seria diferente. Então foi o toque que Jesus diz, de mim saiu o poder, foi o toque da fé. E Jesus diz, a tua fé te salvou. Muitos encostam em mim, mas apenas você recebeu a cura, porque você cria que se encostasse somente nas minhas roupas, você seria curada. Então, queridos amigos, o que estamos fazendo, como estamos fazendo a diferença na vida das pessoas? Precisamos de levar a cura. Como levar a cura? Isso aqui nós vamos ver mais na parte de quarta-feira. Mas as pessoas só vão se importar com o que você tem a dizer quando elas descobrirem o quanto você se importa com elas, o quanto você quer o bem delas, o quanto você quer elevá-las, o quanto você deseja que elas se sintam em paz. E aí que quarta-feira, o Ministério de Cura de Jesus. E aí eu vou falar sobre as clínicas, escolas, restaurantes. Vamos abrir em Mateus, capítulo 24, verso 23 e 25. Percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mas ele praticamente não tinha expressão, ninguém ouvia falar dele, né? Porque essas coisas não dão dinheiro, essas coisas não dão ibope, né? O que aconteceu? O que diz o verso 24? E a sua fama correu por toda a Síria. Por toda onde? Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Então, qual era o centro aqui do ministério de Jesus? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. O que é o ensino? O ensino é uma palestra, você vai dar um estudo bíblico, você está ensinando passo a passo. Pregar. Pregar é a razão em chamas. Você explica a Bíblia, mas de uma maneira que é Deus falando por intermédio de você, o Espírito Santo fazendo tudo queimar, tudo arder diante do poder da palavra de Deus, diante da espada afiada que é a palavra de Deus. Então, Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. E essa tríade deve estar presente na nossa vida, porque senão, para que nós servimos? É a pergunta. Vamos pensar o seguinte, nós como igreja precisamos não apenas ter a igreja, mas precisamos ter a escola, precisamos ministrar às sociedades, não apenas daqueles que têm dinheiro para pagar, mas do pobre, do que não teria nenhum destino melhor, do que não teria nenhuma perspectiva se não fosse uma bolsa em uma escola, se não fosse uma oportunidade para ter a tia que vai dar os livros, os materiais. Você está entendendo? Então nós precisamos ter essa missão da escola, mas não é só para quem pode pagar. Tem que ter um sistema de redenção. Em tudo que nós fazemos, a ideia é educar não apenas para essa vida, mas para a eternidade. Por isso, as nossas escolas devem abrir o evangelho com as pessoas. Depois nós precisamos de locais de cura, e isso aqui, ouvimos muito pouco. Na sua igreja, existe algum trabalho de cura, de saúde? Na sua associação, existe algum hospital? Existe uma clínica de tratamento natural? Eu sinto que às vezes nós estamos perdendo um pouco esse foco, Sobre escolas, nós ouvimos muito sobre escolas, mas e sobre locais de cura? Um hospital, uma clínica
cada local, cada região desse nosso país, do Brasil e do mundo, né, deveria ter uma pequena clínica, uma pequena escola. As coisas não estão nas grandes instituições, mas nos pequenos lugares onde há um contato corpo a corpo melhor entre o atendente e quem será atendido. Então, há uma necessidade de pequenas escolas em cada igreja, há necessidade de pequenas clínicas em cada associação, há necessidade de restaurantes naturais nas cidades. Para quê? Para vender comida e ganhar dinheiro? Não! Claro que vender comida e ganhar dinheiro faz parte para manter o negócio, mas o propósito não é esse. O propósito é entrar em contato, se misturar com as pessoas que estão ali buscando saúde. A pessoa está obesa, eu tenho que me alimentar de maneira natural. Você vai ministrar então para as necessidades fisiológicas, ele está querendo emagrecer, para depois você apresentar Cristo se ele ainda não conhece. Ele está com problema de câncer, não pode mais comer açúcar, outras coisas. Aí você vai ministrar não apenas a saúde física, encaminhar ele para a clínica, mas você também vai apresentar aquele que perdoa os pecados. Aquele que diz, olha, a morte não é o fim. Então esse é o nosso propósito. E se nós não nos misturarmos com as pessoas, se nós não soubermos ensinar, pregar e curar, nós não estamos seguindo completamente os métodos de Cristo. Nós não vamos ter capilaridade. As pessoas não vão ouvir falar do Evangelho dessa maneira, mas se eles virem que os deficientes, as pessoas com as suas necessidades emocionais e biológicas são curadas, eles vão se abrir para, se essas pessoas estão certas quanto à cura física, eu estou então acreditando que elas têm uma resposta para minhas curas emocionais e espirituais. Essa é a ideia. Na prática, de que maneira podemos levar as pessoas a verdades espirituais quando ministramos as suas necessidades físicas e emocionais? Eu quero lhe dar um passo a passo de como você vai fazer isso. É uma sigla chamada FORT, F-O-R-T. Então, você entrou em contato com alguém, vai fazer uma visita, né? O ancião vai fazer uma visita. A visita, ela pode ser para um amigo, para você conversar, mas as visitas pastorais, né, feitas pelo ancião, pelo diácono, pelo ministério pessoal, pelo pastor, elas têm um propósito, não é só para bater papo. Então, qual que é o propósito da visita? Como você vai abordar? Você vai lembrar do forte, você tem que ser forte, ok? Para fazer amigos para Deus. O que significa o F? O F significa família. Você vai perguntar para ele como está a família, e o seu pai, e a sua mãe passa bem, e os filhos, como é que estão os desafios? Então você vai perguntar sobre família. Esse é o primeiro ponto, o F. F de família, F de forte. Aí depois que você conversa sobre família, você vai perguntar sobre o O, ocupação. Essa é uma sigla em inglês, né? Então seria occupation. Então é ocupação. E o seu trabalho? Não, estou desempregado, mas está surgindo uma oportunidade para mim. É mesmo? Mas assim, a questão do sábado, como é que está o seu trabalho? Você tem uma perspectiva, né? Você já pensou em mudar de trabalho? Você está fazendo algum curso para ter um trabalho melhor? Então você vai perguntar o que você gosta de fazer no domingo. É uma ocupação também, nos seus momentos vagos, ok? Os seus hobbies. Então, o F, família, O de ocupação. Agora, o R, você vai falar nos aspectos religiosos. Depois você pergunta de família, do seu trabalho. É natural que você vá fazendo perguntas. E você vai perguntar, meu amigo, como é que você está com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Seja brando, seja leve, para que a pessoa não fique constrangida. E desse jeito ela não vai ficar. E o que você tem estudado todas as manhãs? Você está estudando a lição, né, que o nosso guia de estudo da Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Você está fazendo ano bíblico? O que você está descobrindo de novo? Eu não estou estudando a Bíblia, é mesmo? Mas por quê? Eu estou tão desanimado. Você entendeu? F de família, O de ocupação, R de religião. Você vai perguntar da família, a ocupação e a religião. Por fim, depois que você perguntar essas três coisas, vem o T do forte. O T significa testemunho. E aí você vai dar o seu testemunho. Você pode contar algo que aconteceu na sua família. Olha, minha família era assim, etc. Mas então eu decidi fazer o culto familiar de manhã. Olha, você não sabe como é que minhas crianças melhoraram. Minhas crianças não prestavam atenção na igreja, mas depois que... Perdão, irmãos. Depois que eu passei a fazer o culto familiar com elas, elas ficaram mais atenciosas, elas
estão mais reverentes na igreja. Olha, ocupação, eu também tinha essas dificuldades. E aí eu sentia que eu não era fiel nos dízimos. E aí você vai dar o seu testemunho de como Deus tem mudado a sua vida, como você tem mudado os prazeres do mundo em ocupações mais elevadas. Você pode falar, então, da sua vida religiosa, você mescla tudo e dá o seu testemunho. Entendeu como você pode abordar as pessoas? Forte. Família, ocupação, religião. E aí você dá o T de testemunho. Agora é você que dá o seu testemunho com base em tudo isso para poder penetrar no coração daquela pessoa. Quinta-feira, o que importa para Jesus? O sal precisa salgar. A luz precisa iluminar. E o cristão? O que o cristão precisa fazer? Essa é muito fácil, né? O cristão precisa ser como Cristo. Porque Cristo é o modelo. Ele é o nosso exemplo. Se você não é como Cristo, então você não é cristão. Porque o nome diz o seguinte: cristão significa pequenos cristos, ok? Pequenos cristos. E as pessoas têm que entender que apesar de as forças do mal terem matado o grande Cristo, agora a igreja ela está cheia de pequenos cristos. Cristão, é isso que significa. Você vai fazer no mundo as mesmas obras que Cristo fazia. E agora, depois de contar o sermão profético em Mateus 24, Jesus chega em Mateus 25 e conta 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 sábias, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e dos cabritos. A parábola das virgens, ele mostra que todas as virgens dormiram, mas apenas as virgens que tinham o azeite conseguiram obter a luz. O que é o azeite na Bíblia? O azeite é um símbolo para o Espírito Santo. E a luz? A luz é o testemunho. O Espírito Santo habita dentro de você. Se há óleo na sua lâmpada, meu amigo, ela tem que brilhar, vós sois a luz do mundo, o seu testemunho tem que sair. Está entendendo? Todas elas dormiram, mas à meia-noite, quando ouviu-se o clamor, eis o noivo, sai ao seu encontro, apenas algumas possuíam o Espírito Santo e conseguiram dar o verdadeiro testemunho, e o noivo então abriu a porta e elas entraram. As outras não puderam entrar. A parábola dos talentos mostra que Deus deu tarefas para os seus servos, uns mais, outros menos, mas todos precisavam cuidar, trabalhar, negociar e até que eu venha. É o chamado evangelho. Você tem que preencher o seu tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Fazer algo em favor dos pobres e necessitados. É como o servo que deveria administrar a casa de um rei que saiu para tomar posse de um reino. Ele tem que dar comida aos seus conservos. Ele não pode espancar. E é esse tipo de pessoas que Deus está esperando. Pessoas que estão dando o seu testemunho. Pessoas que estão multiplicando os talentos, oferecendo frutos para Cristo. Uns em 30, outros em proporção de 60, outros em proporção de 100. Você tem que estar produzindo algo. O cristão precisa fazer algo. Se você se batizou, entrou no cristianismo e agora você não faz nada, você só ouve os sermões, meu amigo, você precisa do óleo para incendiar o seu coração. Não há possibilidade de um cristão que não é missionário, porque todo cristão nasce como um missionário no reino dos céus. E a última parábola, eu gostaria de ler com vocês, ela está aqui em Mateus 25, versos 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Então aqui nós temos a questão de ministração das necessidades mais básicas: comida, roupa, mantimento, água, hospedagem, o ministério da prisão. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês estavam fazendo. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não preparado para você, preparado para o diabo e seus anjos. Não era plano de Deus que ninguém fosse para o fogo eterno. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede? Nós participávamos da igreja, participávamos do Impacto Esperança, era professor de escola sabatina, estávamos ali cantando, anunciando missão Caleb, missão isso, missão aquilo. Quando foi que nós te vimos desse jeito, Senhor? Nós sempre íamos para o culto de quarta-feira. E aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que sempre o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos irmãos. Era a mim que vocês deixavam de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos amigos, Jesus é o remédio para a doença fatal da nossa alma. Na parábola, os que dedicam a vida a algo mais do que a si mesmos são elogiados por seu Senhor e recebidos na eternidade, enquanto que os egoístas, que seguem os seus próprios planos e edificam para este planeta, serão condenados pelo Senhor. Muitas vezes, ao ser apresentado o Evangelho, muitos jovens pensam: agora não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, o que eu vou fazer da minha vida? A sua vida já foi perdida e, pela graça de Deus, a sua natureza deve estar morta. Agora, a vida que nós temos pertence a Deus, a Cristo, e nós devemos trabalhar em prol dos outros para salvar as outras pessoas. Meu querido amigo, lembre-se do hino 523 do nosso inário: envia a ti aos campos da seara, semear, ceifar, sem honras receber. Gastar-te até o sangue sem poupar-te, ó vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver. E a música prossegue. E no final vem o refrão que diz assim: como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Essa é a síntese de tudo. Não viver para nós mesmos, mas a todo tempo nesta terra nos prepararmos e nos dedicarmos para levar outras pessoas para o céu, onde tudo valerá a pena. Que Deus te abençoe.